Senhor, povo de Deus! Sejam bem-vindos ao nosso curso A Arte de Contar História. Na aula de ontem você aprendeu sobre a importância da história. E hoje nós vamos falar a respeito de você. Você pode se sentir como essa minhoquinha aqui, ó. E se achar incapaz, se achar que não é um contador de histórias, que você não é capaz de envolver as crianças, você se sente inseguro, com medo e não sabe usar os recursos que você tem, que Deus deu para você como ferramenta para contar histórias. Deus te deu coisas maravilhosas que você nem sabe que podem ser ferramentas importantes para contar história. Mas como essa lagartinha aqui, você vai entrar dentro do casulo. Olha só que casulo mais lindo. Você vai entrar e se envolver nesse curso. E com as técnicas que você vai aprender aqui, você vai terminar esse curso, ó, como essa linda borboleta. Você vai sair corajoso, intrépido, audacioso para, com ousadia do Espírito Santo, contar histórias maravilhosas, envolventes, e vai aprender a usar os recursos que Deus te deu. Que recursos são esses, tia Michele? Você vai aprender agora nesta aula. Vem comigo! Muito bem! Um recurso importantíssimo que você tem e muitas vezes nem sabia disso é a sua voz. Isso mesmo, a sua voz é um instrumento dado por Deus para contar história. Mas muitas vezes você não está usando a sua voz da forma correta. Você está usando a sua voz de uma forma inadequada. Eu vou contar a vocês uma experiência que eu passei. Porque, olha, são muitos anos de experiência. E essas experiências também que eu vivi servem para que eu possa ensinar a vocês a não cometerem os mesmos erros que eu cometi, não é verdade? Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim: o inteligente aprende com os seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Então seja sábio e aprenda com os meus erros, que aí eu já vou passando aqui para vocês nesse curso. Uma vez eu preparei a história maravilhosa da criação, né? Da criação e também de Adão e Eva. Preparei a história, tudo, para uma classe de jardim de infância, que são crianças pequenininhas. E aí eu me empolguei, né, na contação da história. E na parte que Adão e Eva se escondiam de Deus com vergonha por causa do pecado, eu me escondi atrás da mesa. E quando Deus disse, né, Adão, eu escondi atrás da mesa. Oh, Adão! E Adão não disse nada porque estava com medo. Mas de repente Adão saiu de trás da mesa. Eu fiz, saiu de trás da mesa, as crianças. Ai, tia! E alguns tiveram um susto por causa que eu falei alto e disse, sai! Adão saiu atrás das árvores e disse, oh Deus, eu estou com vergonha. E eu usei um tom de voz muito alto. E aquilo assustou as crianças. Então, com essa experiência, já vou dizendo para vocês, não é muito adequado você usar um tom de voz muito alto, nem usar um tom de voz muito baixo, que não dá para ouvir. Os alunos vão perder a atenção, vão se dispersar, não vão nem saber o que você está falando se você falar muito baixo. Se você é um professor que tem a voz baixa, é bom que você se prepare, compre aquelas caixinhas de som pequenininha com um microfone auricular, e aí você não vai se esforçar para falar tão alto porque você tem uma voz baixa, mas você vai ter um equipamento que vai te ajudar a ter uma voz clara. E aí você tem que ter cuidado para não botar o volume do som muito alto. Você tem que usar um volume do som adequado para a sala e para o ambiente que você está dando a aula e contando a história. Então, a voz, ela é muito importante. E o volume, nem alto demais, nem baixo demais. Você tem que usar o volume adequado, tá bom? Para o uso da sua voz, você também tem que ter cuidado com a velocidade que você fala. Você não pode contar uma história muito devagar.
porque senão muitos dos seus alunos vão perder a paciência. Gente, quando eu venho aqui no YouTube, que eu vejo um vídeo que a pessoa fala bem devagar, eu vou lá em velocidade e boto a velocidade do vídeo bem rapidinho pra mim assistir a pessoa falando mais rápido, porque eu sou apressada e gosto de ouvir as coisas mais rápido. Mas tem pessoas que são muito calmas e falam muito devagar, então você tem que ter cuidado. Se você é uma pessoa que fala devagar, você vai ter que apressar um pouquinho a sua voz para falar numa velocidade legal que contagie e prenda a atenção das pessoas. Outra coisa é não falar rápido demais. Tem pessoas que falam tão rápido, tão rápido, tão rápido, você não presta nem atenção, você não sabe nem o que foi que a pessoa falou. Aí você vai perguntar, menino, o que foi que aquela pessoa disse? E o outro, eu não sei o que aquela pessoa disse, porque eu não escutei, porque a pessoa fala muito rápido. Então, para aí, se concentra e fala numa velocidade adequada. Você nem pode falar devagar demais, nem pode falar rápido demais. As duas formas vai fazer com que você venha perder a atenção dos ouvintes da contação da sua história. A não ser que você esteja fazendo algum personagem, um personagem que fala rápido, um personagem que fala devagar, naquele momento da história, mas não durante a história inteira. Então, para usar sua voz, preste também atenção na velocidade da voz. Outra coisa muito importante é a dicção e também os vícios de linguagem. Muitas vezes a gente tem costume, pode ser costume da família, da casa da gente, pode ser também um costume cultural. Uma coisa que eu não... um exemplo para você. Quando eu iniciei o meu curso de pedagogia, foi muito engraçado, porque a gente tinha que sempre estar apresentando seminário, então a gente tinha que estar sempre falando, conversando. E no seminário você tem que ter todo esse cuidado da voz, você tem que falar na velocidade correta, você tem que falar na altura correta, e você também tem que ter cuidado com a dicção, que é a pronúncia das palavras, se você está falando a palavra certo ou se você está falando a palavra errada, e também nos vícios de linguagem. Quando eu fui apresentar o seminário, aí eu comecei a falar, e eu contava, não sei o que, e aí, gente, porque a história, e não percebia isso, eu não percebia que eu falava tanto mas eu apresentando, e aí, gente, esse assunto desse autor, e quando terminou, a professora sempre fazia as observações para que a gente melhorasse no próximo seminário, tanto na questão de aprendizagem do que a gente falou do conteúdo, quanto também na forma como a gente se pronunciava e a gente falava. E aí ela falou no e disse, tem uma pessoa que fala muito aí todo mundo na sala, e eu também, e eu tava pensando, quem é essa pessoa, meu Deus, que fala tanto quem será? Aí depois foi que eu fui me tocar que a pessoa era eu falava muito eu disse, já pensou, não? Jesus! Então a partir daquele momento, já pensou que vergonha? E aí eu fui me policiar, e sempre que eu estava falando eu prestava atenção se eu estava dizendo o tal do Mas pode ser não só isso. Tem gente que diz, aí então, fala, e aí então? Tem gente que fala, tá vendo? Olha, tá vendo? Tem gente que fica, entendeu? 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 Então não são expressões que você usa e não percebe que você usa tanto. Então você tem que estar prestando atenção nisso também na hora que você vai fazer a contação de história. Outra coisa importante é a pronúncia das palavras. Você vai, por exemplo, nessa história que eu trouxe aqui pra vocês. Isso aqui é uma lagarta. Mas tem muita gente que fala largata. Olha a largata, criançada! E as crianças, quem? Lagarta, tia. Então nós temos que ter cuidado com as palavras corretas. Muitas vezes a gente fala palavras errada. Então nós temos que prestar bastante atenção nisso para falar da forma correta. Então se você não sabe, vai no dicionário,
para ver como é que se escreve a palavra certa, para ver se você está falando tudo direito, se você tem alguma dúvida em alguma palavra que você fala, é uma palavra nova, às vezes você está falando uma palavra que tem um significado, você pensa que a palavra tem um significado e a palavra tem outro significado. Então é importante que você também preste atenção aos significados das palavras que você vai falar, para que você venha ter uma oratória que venha a ser compreensível e que venha a ser agradável, que venha a ser envolvente a todos que estão ali ouvindo a sua história. Outra coisa muito importante que você pode usar como um recurso na sua voz são as onomatopeias. Olha essa palavra mais difícil, onomatopeias. E o que é onomatopeias, tia Michele? Onomatopeias são sons que você pode usar a sua voz para colocar os sons na hora da história, que vai fazer com que essa história venha ficar muito mais envolvente. Como por exemplo, Davi pegou uma pedrinha e girou aquela pedra no ar e jogou, e a pedra voou e pof, bateu na cabeça do gigante. Onomatopeia do som do giro da pedrinha no ar. A pedra voando e pó, bateu na testa do gigante. Pó, bateu na testa do gigante. Então esses são sons de barulhos que você pode usar durante a história, que é um recurso que você vai utilizar a sua voz. Ninguém está vendo, mas todo mundo vai sentir o impacto daquele momento na história por causa desse som que você produziu, que é chamado de onomatopeias. Você pode falar também, Deus criou o gatinho, miau, o cachorrinho, au, au, o elefante, eu não sei fazer som de elefante, pra que eu fiz de elefante, né? O leão, então você está usando o recurso da voz para transmitir um sentimento, uma emoção, um momento na hora da história. A campainha tocou, tim-dam, a porta bateu, toc, toc, toc. Tudo isso é usar o recurso da sua voz para transmitir a história de forma envolvente. E agora nós vamos para outro recurso do seu corpo, que você deve usar na contação de história. E o que são esses? Que outro recurso é esse? É a expressão facial. A nossa face fala muito. Muitas vezes uma coisa que eu gosto muito de dar presente para alguém é de dar o presente e ficar olhando a pessoa abrir o presente, porque a expressão do rosto da pessoa na hora fala tudo. Fala se a pessoa gostou, fala se a pessoa se decepcionou, fala que não era aquilo que a pessoa queria, porque quando ela abre o presente, que ela olha, ela... ou ela faz... e você pela cara já sabe o que está acontecendo. Então a expressão facial, ela fala muito. E se você está usando essa narrativa simples, onde você não tem recursos visuais, você tem que estar com uma expressão adequada ao momento da história que você está contando. Então você tem que aprender a usar o seu rosto, sua face, para expressar momentos na contação da história. Um exemplo, você vai estar contando uma história que está passando um momento de medo. Um momento em que a baleia veio e engoliu Jonas. E Jonas ficou no bucho da baleia, na barriga da baleia. Você vai usar uma expressão de susto, né? De atenção. Você não pode ficar, então a baleia veio e engoliu Jonas, sorrindo. Você está usando a expressão de sorriso e de alegria no momento de tensão, de susto. Então você tem que aprender a usar a sua face, sua expressão facial, de acordo com o momento da história. Um momento alegre, faz aí que eu quero ver. Um momento alegre, um momento triste, um momento de raiva. Cadê a cara de raiva?
um momento de susto. Isso mesmo, você tem que treinar. Ai, que tia Michelle, esse negócio é muito difícil, eu não sei fazer isso não. Vai para frente do espelho, vai para frente do espelho e faz susto! E você vai treinando suas expressões faciais para você usar de acordo com o momento da história, porque esse é um recurso que Deus te deu, amém? Outro recurso que Deus te deu é a expressão corporal. A expressão corporal é muito importante na hora da história. Tem contador de história estátua, que fica igual um pau. E aí na hora de contar a história, fica contando a história e vai. Era uma vez um pastor de ovelhas. E ele não mexe a cabeça, não mexe os ombros nem os braços. É uma estátua contando história. Não vai envolver ninguém, não vai dar certo. Outro professor é o professor coitadinho. Ele tem tanta vergonha que ele conta a história assim. Era uma vez um pastor de ovelhas e ele tá olhando para baixo. Coitadinho daquele professor. Não vai envolver ninguém. A expressão caída, coitadinho, não vai envolver ninguém na sua contação de histórias. Então, o professor é espalhafatoso. É aquele professor que fala, que mexe, que olha, que vai, que pula, que desce, que a criança fica assim, ó. Ele contando a história, a criança não para a cabeça. Também atrapalha. Você tem que estar na medida. Aquele professor que cruza as mãos assim, ó. E abre. E cruza e abre. Ele conta a história. Era uma vez um pastor de ovelhas. A ovelha estava perdida. E ele repete, 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 repete. Só isso. Não usa o corpo e as expressões que nós podemos usar, os movimentos corporais para envolver e fazer a criança imaginar, voar, viajar no mundo da imaginação, entrar dentro da história e sentir como se estivesse em outro lugar ali, vivenciando aquele momento. Não porque ele está repetitivo ali com aquela expressão que não é adequada para a contação da história. Então a gente tem que ter muito cuidado para usar as nossas expressões corporais para transmitir aquilo que a gente quer. Então a gente tem que se movimentar, não tão depressa, não tão devagar, falar para as crianças, de acordo com a expressão facial está a expressão corporal. Alguém estava assustado, alguém estava com medo. Então os braços, o rosto, eles vão em comum acordo, sendo trabalhados para expressar o sentimento e a emoção contida na história naquele momento. Então vão treinando no espelho. Antes de contar a história, você deve treinar bastante. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje para você aprender a usar o recurso da voz, o recurso do corpo, o recurso da sua expressão facial para fazer com que a emoção da história, o objetivo da história, o sentimento da história vá chegar aos corações dos pequeninos. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje. Se vocês gostaram, clique em gostei. Já vai se inscrevendo no canal para não perder a aula de amanhã. Amanhã nós vamos aprender como escolher as histórias. Nós já falamos na primeira aula. Se você não assistiu, olha aqui no card, vê na descrição do vídeo e volta e assiste a aula de ontem, que nós falamos a respeito dos tipos da história, que podem ser as histórias bíblicas, evangelísticas e missionárias. Amanhã nós vamos explicar bem melhor a respeito dessas histórias e como você vai escolher uma história para cada momento, para cada situação que você precisar para contar a história. Você recebeu aquele convite e a irmã chega para você e diz: ai, o tema do meu culto vai ser hora de ser criança. E traz a história pra gente, irmã. Aí você fica: ai meu Deus do céu, que história, que história, que história. Amanhã a gente vai dar dicas pra vocês de como escolher as histórias, tudo bem direitinho, pra você fazer cada vez melhor o chamado ministério que o Senhor deu para você ser uma contadora de história. Se você não se esquece que amanhã nós temos a aula 3 às 20 horas aqui no canal. Então deixa
bem grande pra vocês, que Deus abençoe vocês grandemente e até amanhã.